E a saudade que eu tava da Escócia tava bom demais pra ser verdade. Fomos enganados. E na semana chegou no Star Plus o quarto episódio da 7ª temporada de Outlander. E dando continuidade aos nossos vídeos dessa temporada aqui no canal, vamos comentar de tudo que rolou. Então fica comigo nesse vídeo e simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador, esse é o meu canal onde eu falo de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saírem daqui pra frente. E se gostar do vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos, conhecidos que também gostam de Outlander, séries de fantasia, de época. Aqui no canal tem muito conteúdo, dá uma conferida aí. E último aviso, o vídeo vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu, siga por conta e risco. Beleza? Meu povo, essa temporada assim tá boa demais, né? Todo episódio, quando termina, eu só penso... quero mais e quero mais. Não sei se vocês também estão nesse pique, nesse embalo. Bom, e falando desse episódio 4, a gente teve planos de viagem cancelados, o retorno de alguns personagens dos mortos e também a apresentação de novos personagens. Mas comentando por núcleos, começando aí pelo Jaime e pela Claire, conferimos que eles tiveram que adiar a viagem para a Escócia, que foi o gancho final do episódio passado, porque querendo ou não, a batalha está chegando e o Jaime foi obrigado a entrar. Caso ele não pudesse, teria que colocar alguém no seu lugar. E conhecendo o Jaime, a gente sabe que ele não jogaria essa responsabilidade para outro, senão ele. Então sim, ele acabou aceitando essa convocação e consequentemente a Claire e o Ian foram juntos. E nesse embalo a gente também viu a Claire caminhando pelo meio da rua e não é que ela topa com ninguém mais, ninguém menos do que Tom Cruise. Sim, ele não morreu, meu povo, retornou e ainda retornou lascando um beijão na Claire. Que foi aquilo? Assim, ela foi pega de surpresa. E vou dizer mais uma coisa, o beijo do Tom com a Claire teve muito mais empolgação do que o beijo lá da Brianna com o Roger, porque vamos falar sério, Brianna e Roger tá um casal tão morno, sempre foram, mas é que é difícil comparar, porque o padrão que a gente tem é o Jaime e a Claire. Inclusive nesse episódio eles mostraram toda a química que tem em tela, a cena lá do quarto quando a Claire tá contando sobre o beijo do Tom e eles começam aquela conversa numa provocaçãozinha, depois tudo isso leva a uma pegação. Não tem como, esse casal é demais, né? A gente é um nível diferente, não adianta, os outros não conseguem concorrer. Mas achei a cena muito divertida. Mas voltando aqui pro foco do Tom, então ele conversou com a Claire, explicou o que aconteceu, que ele foi libertado após perceberem que ele escrevia. Aí ela menciona que graças a ela ter curado a mão dele, e aí ele brinca sobre isso de um estar sempre salvando a vida do outro, e também explica por que ele não retornou para a colina, e por fim também traz uma explicação da questão do jornal, que no episódio anterior a Brianna e o Roger estavam crentes de que eles haviam mudado os rumos da história, por mais que não foi algo tão impactante, mas sim tinha uma mudança ao ver deles. E eu até mencionei no vídeo anterior que talvez tivesse tido alguma mudança no jornal, né? Mas que também não descartava a possibilidade de ser uma mudança no tempo. E aqui a série colocou um ponto final nisso. Não, foi o Tom que recebeu a notícia da morte deles e achou que os dois tinham morrido no incêndio e por isso foi lá e fez aquela publicação, aquela nota no jornal. Então não, eles não modificaram o tempo, foi só um erro aí de informações do telefone sem fio. E aí no finzinho vimos o casal se dirigindo para aquele acampamento onde agora deve se concentrar mais no próximo episódio sobre essa batalha, que é um assunto que já vem ecoando há um bom tempo. Só um comentário, eu adorei também na cena lá do quarto, eles resgatarem algumas lembranças sobre as agulhas, sobre a presa da serpente que a Claire utilizou. E a gente vem percebendo que nessa temporada tá tendo muito desse resgate de momentos da série. Eles adoram puxar essas recordações, um momento mais nostálgico. Para quem acompanhou a série até aqui, não adianta, marca. A gente só vai recordando de tudo que passou. E
eles têm feito esse joguinho todos os episódios. Repararam? Bom, e do Jamie pra Claire, agora vamos pro núcleo do Ian e do Willie, ou melhor, William. E começou uma cena do Willie bem intensa, vamos colocar assim, foi pesada a cena da mulher sendo agredida por aqueles soldados ingleses e depois tacaram fogo. Então, não é de hoje que a gente percebe um comportamento bem grotesco por parte dos soldados ingleses na série. E aqui, o próprio William acabou se incomodando, sendo filho do Jamie, claro que a gente esperava alguma atitude dele e mostrou que ele tem compaixão, por mais que ele seja alguém completamente focado nessa carreira militar. Às vezes ele parece ter uma visão limitada com relação ao problema como um todo, esse conflito dos ingleses ali nas colônias americanas. Ainda assim, percebemos que o Willie é alguém justo, alguém que tenta ser correto. E aí, essa atitude dele de tentar ainda salvar, mesmo que foi um pouco tarde, fez com que chamasse a atenção de um dos seus superiores, e aí ele foi convocado por uma missão, que era estar levando alguns recados para outros 3 oficiais. E para isso ele teria que percorrer uma região pantanosa, e ele foi, mas nisso acabou se machucando, que a gente viu a cena do braço, bem real, aquele galho enfiando, só dá um quando está assistindo, e isso levou ao William estar correndo risco de vida, mas por sorte, eis que o Ian aparece. E o Ian estava numa missão de percorrer a Virgínia até encontrar um dos grupos de indígenas que vivem ali na região, podem ser possíveis aliados por causa deles. E então, quando ele encontra o William, acaba que ele reconhece o nome e comenta sobre o Lord John e sobre o Jamie, mas o Willie não lembra de muita coisa. Claro que o Ian dá uma puxada para tentar uma proximidade, até comentando do cachorro, ó, ele gostou de você, de alguém da família, dando aquelas indiretas, aí já implantando na mente do outro, né? Porque a gente sabe que lá pra frente provavelmente teremos toda a verdade sendo revelada. Ah, e só abre um parênteses, coitado do Willie. Essa missão não parece uma missão para promover, parece mais um castigo, passar por aquele pântano. E conversa vai, conversa vem, o estado dele vai piorando e acaba que o Ian consegue ajuda na casa de um médico da região. E assim conhecemos os irmãos Hunters, que a gente já havia mencionado lá no vídeo sobre novidades da 7ª temporada que eu comentei, e são personagens que vão ter grande peso na trama aí nessa temporada. E ali ele recebe todo auxílio, não precisa amputar o braço, mas acaba que a gente percebe nessa casa, naquele casebre no meio do nada, o início de talvez um triângulo amoroso, porque percebemos a senhorita Hunter com o Ian tendo um momento, uma breve conexão, por mais que o diálogo foi bem rápido, e depois também temos um diálogo dela com o William. E como a gente viu também em sinopses, vamos ter uma disputa dos dois aí pela atenção dela. Vamos ver como que isso vai suceder. Bom, mas um ponto interessante desse diálogo foi que o Willie percebeu que um dos nomes, dos 3 nomes de oficiais que ele tinha para entregar um recado, morava ali por perto na região, e ao que deu a entender, ele tinha envolvimento com o lado oposto dos ingleses. Então fiquei me perguntando, será que talvez nessa missão o comandante que mandou ele inicialmente nessa missão não fez isso porque ao ver que ele foi contra os seus colegas e tentou salvar a mulher, ele tinha uma atitude diferente e talvez fosse alguém a quem eles pudessem convencer a estar mudando de lado. Inclusive esse oficial é alguém que não tá servindo aos ingleses e até por isso mandou o Willie, e viu no Willie uma possibilidade de alguém para juntar-se à causa deles. Não sei, me perguntei isso. O que vocês acham? Aproveite e já deixa aqui nos comentários. E agora falando da Brianna e do Roger, a gente viu eles lá nos anos 80 se desdobrando para criar os filhos que não param de brigar, a criançada tá aprontando mesmo, e ao mesmo tempo eles estão se virando com toda a reforma de Lally Brock, e eu me pergunto por que não usaram ainda o tesouro deixado pelo Jamie. Eles ficam com essa desculpa de preservar a infância da criança e não ficar tentando perguntar demais, questionar sobre onde exatamente é essa caverna, mas eu acho que é aquilo, estão se enrolando. Podiam usar logo esse dinheiro para restaurar o lar da família. E também veio muito esse debate sobre eles tentarem preservar a crença em magia das crianças, para eles não deixarem de acreditar de onde eles vieram, porque eles se
fizeram essa passagem no tempo, 200 anos viajaram, mas também quando se trata de duendes é algo que parece absurdo. Então eles ficam nesse meio termo, tentando justificar um lado, mas ao mesmo tempo criticam o outro e temem confundir a mente da criançada. Enfim, mas o que eu queria comentar aqui é sobre o Roger. Gente do céu, sério, eu dou uma chance pra ele tava mudando a minha visão sobre a sua pessoa. Pra quem me acompanha aqui sabe que eu não curtia muito o Roger lá no começo, mas ao longo dessas últimas temporadas ele foi amenizando o comportamento, sua personalidade, porque ele tem opiniões bem antiquadas. E nesse episódio meio que voltou, quando a Brianna, depois de conseguir o emprego dela, teve que passar lá por aquele diálogo com aquele cara, sem comentários, né? E aí ela chega em casa toda animada e conta que conseguiu um emprego, e o que ele faz? Ah, parabéns. Tipo assim, isso aí. Boa maneira de animar, de ser companheiro. E ali ele voltou uns 20 passos no meu conceito. Roger tem, às vezes, um certo probleminha, né, eu acho, de inferioridade, assim, que nem isso, ele querer ser o provedor. Tipo, então, sei lá, ele tenta justificar, porque a Claire e o Jamie conferiram a ele a missão de cuidar dela, e dar apoio seria tá cuidando, né, gente? Não precisa falar outra coisa. E não foi o que ele fez. Bom, pessoal, como um comentário geral desse episódio, eu acho que ele foi nota 10, assim como os 3 anteriores. Essa temporada tá excelente, não tenho o que reclamar, tô adorando, tô muito empolgado. Os episódios passam muito rápido, todo domingo eu assisto naquela empolgação. Pensando, ai meu Deus, hoje tem Outlander, vou assistir. Acho que tudo tá se encaminhando muito bem e vai dando um pesar a cada novo episódio, porque a série tá chegando no fim e a gente não tá preparado para isso. Mas e vocês, o que vocês acharam? Gostaram ou não desse episódio? Tem algum ponto que eu esqueci aí? Aproveita e deixa aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like para dar aquela força. E semana que vem temos mais vídeos sobre o episódio 5. Então se não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E eu vou ficando nessa, um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!